primeiro lugar, é uma honra tremenda estar aqui com a Beta. Há 10 anos atrás, a visão da Beta em movimentar-se para Cloud Computing foi pioneira não só no Brasil, mas como no mundo. Eu tive a oportunidade nos últimos 9 anos acompanhar e entender essa evolução. Então, parabéns pelo tamanho desempenho que vocês conseguiram e referência não só no Brasil, mas também fora do país. Como vocês separaram, meu nome é Paulo Cunha, mas todo mundo me chama de Pacu, então, por favor, fique à vontade de me chamar de Pacu. Em geral, quando chamo de Paulo, eu peço pela segunda vez para ver se sou eu mesmo, então, à vontade de me chamar de Pacu. Tenho a honra de estar aqui representando a AWS, é uma empresa que há 14 anos está no Brasil. Temos hoje investimentos em vários data centers que compõem o que nós chamamos a nossa região em Cloud Computing da América do Sul. Com isto, nós somos o pioneiro também aqui no país. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse desafio que nos deram, né? Eu aposto, e aposto mesmo, hein? Quem topar, a gente conversa aqui no finalzinho, que nos próximos 10 anos o Aldo vai falar de inteligência artificial. O que vocês acham, pessoal? Então, dos 10 anos, começando hoje para frente, a Beta é uma empresa não mais apenas de softwares e sistemas para áreas de soluções públicas, mas ela é também uma empresa de inteligência artificial. E aqui que nós gostaríamos de conversar como é que nós podemos nos colaborar como os municípios, vocês gestores públicos, a Beta como o maior provedor do Brasil nessa área de sistemas e a AWS, que está aqui para suportar exatamente esses pilares de construção. Vou contar um pouquinho, pessoal, para entender a nossa jornada. A nossa jornada tem mais de 20 anos como Grupo Amazon e no uso de inteligência artificial. Ela começa quando você entra no site amazon.com e você diz, mas como é que ele consegue me trazer algumas ofertas em que eu não estava pensando? Há 20 anos nós trabalhamos com o que nós chamamos de machine learning, ou engine, ou motor de conhecimento, onde o objetivo foi muito simples. Uma vez que você acessa, nós ofertamos. Mas isso inspirou uma empresa chamada Amazon Web Services, AWS. Nós nascemos por esta inspiração. E basicamente 20 anos atrás é o que nós estamos fazendo no nosso percurso. Mas o que significa isso? Significa a experiência do usuário na classificação dos produtos quando você vai dentro do portal da Amazon, assim como também, não sei se vocês têm essa informação, mas 90% dos nossos centros de distribuições, eles possuem robôs. Esses robôs são robôs desenvolvidos pela Amazon. Nesses robôs, 100% dessas frotas são programadas e autoprogramáveis com uso de inteligência artificial. Nós cometemos um erro no passado, nós lançamos um telefone celular e não deu certo. Quem conheceu o telefone celular da Amazon? Alguém conheceu? Pois é, tanto é que não deu certo. Vocês não conheceram, não é verdade? Bom, só que nós descobrimos que tinha algo diferente dentro dele. Alguém desenvolveu um reconhecimento de voz. E esse reconhecimento de voz, nós começamos a traduzir para a linguagem natural. A linguagem natural é a linguagem que nós conversamos. E nessa linguagem natural, nós lançamos um primeiro grande produto que virou um caso mundial, que é exatamente a Alexa, e obrigado por fazerem sorteios de 4 Alexa no dia de hoje. Esse daqui passa a ser o pioneiro do uso da inteligência artificial, mas em linguagem natural, onde você consegue ter um diálogo, ainda que não complexo, mas consegue trazer para você comandos e dados para tomar decisão no seu dia a dia. Talvez aqui você ainda não conhecesse, mas nós temos o que nós chamamos do Amazon One, onde você não usa mais a sua íris, mas a palma da sua mão. E uma vez com a palma da sua mão, nós integramos desde meios de pagamento, entrada, acessos e outras funcionalidades. Logo, logo vai estar aqui à disposição e nós vamos poder conversar um pouquinho mais. Eu provoco aqui a Beta, por que nós não integramos alguns serviços públicos também com o Amazon One? Dada a provocação, a gente conversa em seguida. Combinado? Pessoal, essa é a nossa jornada. Mas o que tem a ver a AWS com isso? Simplesmente porque se você for olhar Machine Learning, inteligência artificial, tudo isso é modelo matemático. Só que o grande desafio foi, será que eu tenho custo? Eu tenho investimento e ele se retorna se eu fizer investimento em computadores, em servidores, no segmento computacional para que eu conseguir ter esse serviço? Olha, se há 20 anos atrás nós tínhamos essa dúvida, foi quando nasceu a Amazon Web Services, cujo grande objetivo da Cloud Computing foi levar qualquer tipo de tecnologia de TI
inclusive processamento de alto desempenho, para conseguir que os algoritmos de inteligência artificial chegassem no valor em que pudesse ser comercializado e democratizado. Isso aconteceu muito recente. Se você for entender um pouco melhor de toda essa jornada, nós estamos falando da democratização da inteligência artificial em menos de 10 anos. E o bacana que a Beta traz para nós é exatamente essa inferência, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre ela. Bom, agora, pessoal, como não poderia deixar de ser, eu queria lembrar que em 2023, eu queria saber quem nessa época tentou um tal de ChatGPT. Levanta a sua mão, eu queria ver. Em 2024, quem que tentou o ChatGPT? Levanta a sua mão mais uma vez. É interessante. O primeiro contato que nós tivemos com uma tal de Generative AI foi exatamente em 2023. O ChatGPT se torna público. E a partir do momento que ele se torna público, o que acaba acontecendo? Você começa a entender que seus trabalhos, de certa forma, poderiam ser comprimidos com informações. O que ele fez? Ele simplesmente olhou para um algoritmo e disse o seguinte: olha, ao invés de dar a informação apenas, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar mais 2 tipos de perguntas, pelo menos, para ver se eu consigo trazer uma informação melhor ainda para você. Ao invés de falar onde fica a Beta, ela vai falar o seguinte: a Beta fica em Criciúma, esse seria o normal da minha resposta. Mas agora com a Generative AI eu vou falar, a Beta fica em Criciúma, e ela tem 40 anos de existência, ela tem mais de 1.000 municípios que ela atua, e ela tem a maior plataforma em cloud computing do Brasil. Pronto. A partir do momento que você dá mais contexto, você nasce em Generative AI. A Generative AI nasce exatamente para te dar informação com contexto. E aí você pode imaginar a quantidade de processamento matemático que está aí por trás para conseguir chegar nesse ponto. Mas onde é que nós estamos hoje? Em 2024, muita gente falou o seguinte: deixa eu começar a pôr em produção alguns testes e ver se isso aqui funciona de fato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual das prefeituras que estão aqui em 2024 fez um teste com Generative AI ou AI? Levanta a sua mão. Levanta mais. Ok. Você começa a enxergar. Mas o que acaba acontecendo é que em 2025, eu tenho absoluta convicção que nós dobramos o número de mãos levantadas aqui, mas o mais importante, nós fizemos a seguinte pergunta, e a gente vai responder uma parte delas logo em seguida. Será que isso aqui retorna para o meu município? Será que isso aqui retorna para a minha empresa estatal? Será que a minha empresa vale a pena eu fazer esse investimento? Esse é o momento que nós nos encontramos. E esse é o momento da prova da verdade. A única coisa que aconteceu de mais interessante, nós temos um CEO global da empresa, né? A Amazon tem um CEO que cuida de todas as empresas, a AWS é uma delas. Ele vira e diz: talvez a coisa mais importante do que cloud computing dos últimos 20 anos nasceu, é a Generative AI. E a nossa empresa inteira começa a se voltar nesta área. Só para te dar um pouquinho do gosto do que significa isso para nós, este ano de 2025, nós estamos tirando e investindo 100 bilhões de dólares para aumentar nossa capacidade computacional em função da Generative AI. Quer dizer, então, que é muito material, é muito significativo, mas o importante não é o valor financeiro, mas sim o que se espera acontecer com ela. E é o que nós vamos conversar nos próximos capítulos daqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem está entendendo, dá um abraço assim para mim. Obrigado, pessoal. Super legal. Vamos então. Vamos continuar. Pois bem, nós começamos com a nossa Generative AI e começamos com o nosso ChatGPT. Só que as empresas descobriram em que, na verdade, primeiro, os meus dados são dados que eu não posso divulgar. Nem todo dado de uma prefeitura é um dado público. As informações pessoais vão ser usadas pela prefeitura, mas eu posso divulgar? Não posso divulgar. A partir desse momento, você cria toda uma janela e um ambiente para usar dados seus, dados da sua gestão, e você soma isso aos dados que estão abertos, que são importantes para você trabalhar com eles. Quando você junta esses 2 pontos e você começa a dar uma inteligência e diz: por que eu não junto esses pontos e tento trazer mais conclusão do que apenas uma pergunta? Você acaba de definir e de criar o que nós chamamos de agente para AI. Quer dizer então que a Generative AI
ela faz a minha pergunta e eu dou uma sequência de respostas boas. Mas quando eu começo a juntar sistemas e sistemas, eu começo a transformar isso no que nós chamamos de agente AI. E se você acha que isso já acabou, eu sinto te informar, nós estamos só no começo. E talvez essa é a parte bacana, porque agora nós temos o que nós chamamos de Agentic AI. Mas o que é isso, Pacu? Antes eu perguntava e respondia. Agora eu não só respondo e pergunto, mas eu somo mais informações, de onde eu não esperava, inclusive. Só que agora eu vou chegar para a Generative AI e vou dar metas para ela. Eu quero uma meta de um plano de em 3 anos a beta triplicar de valor. Quando eu colocar esse plano, eu consigo colocar desta forma, a primeira coisa que eles vão fazer é muito simples. Eles vão buscar onde está no meu RP, quais são os dados que eu tenho de mercado, e a partir daí ele vai trazer para você um plano que você pode chamar de um plano de 80%, 70% completo. Ou seja, eu vou unir sistemas com sistemas. Pessoal, nós estamos vivendo esta era onde você vai cada vez menos ter a supervisão humana e cada vez mais a automação. Será que todas as funções eu posso chegar aqui? Provavelmente não. Um médico, ele vai ter que dar o laudo. Eu vou estar no posto de saúde, eu sou um médico de uma UPA, eu preciso necessariamente transformar e dar minha opinião e dar meu CRM. Talvez eu não possa sair já ele laudado. Mas será que se eu fazer um pedido de compra e dar uma pequena especificação, ele não é capaz de chegar até fazer uma coleta dos 10 principais portais de melhor preço e me trazer uma ata de registro de preço e falar, posso colocar o pedido de compra ou não? É nesse ponto que nós estamos. E é nesse ponto exatamente em que o Aldo foi muito feliz quando ele diz o seguinte, nós passamos os nossos perrengues, mas colocamos os dados em ordem. Porque tem uma regra muito clara em tudo isso que nós estamos conversando. É uma regra que eu quero que você... Seu Facu, se você terminar essa palestra aqui, o que você quer que eu guarde? Quero 2 coisas. Primeiro, que o Aldo vai falar por 10 anos sobre inteligência artificial. Vocês entenderam isso ou não? Por os próximos 10 anos, começando hoje, só vai falar inteligência artificial. Agora o segundo, guarda no teu coração. Dado bom, resultado bom. Dado ruim, resultado ruim. Presta atenção, pessoal. Isso não tem mais mágica. Não adianta você falar o seguinte, se eu tenho uma coleção de dados positivos, a sua previsão de planejamento é bom. Onde você sai com tudo isso? Você começa no seu GRP. Eu vou trazer para vocês, pessoal, rapidamente para vocês entenderem o que nós fazemos como a AWS. Nós fornecemos a infraestrutura e todos os softwares para que vocês consigam montar os seus modelos de AI. Nós não somos o ChatGPT, nós somos que fornecemos a tecnologia para aqueles que querem fazer o ChatGPT. É isso que nós fazemos como empresa. E isso não é diferente do que vocês vão ver nos próximos exemplos. Bom, mas deixa eu trazer um pouco mais, já que nós estamos conversando sobre dados. Dados é a função mais importante que você tem. Eu gosto dessa figura do iceberg, porque essa figura do iceberg diz uma coisa muito clara para todo mundo aqui dentro. E faz a gente questionar. Será que os dados que eu tenho para fazer planejamento e levar esses dados para dentro do que eu chamo da minha área de inteligência artificial, eles são suficientes? O que nós descobrimos através de uma empresa de consultoria chamada Gartner é que 80% das empresas e instituições, elas não têm seus dados organizados e não têm governança de dados. Portanto, tudo que nós falamos sobre inteligência artificial começa por aqui. E dado bom, resultado bom. Dado ruim, não faça mágica. O resultado vai ser péssimo. Onde é que começa numa prefeitura? Onde é que começa numa instituição os melhores dados que você tem? Começa no seu sistema, no seu RP, no seu GRP. O seu GRP é quem gera a sua principal fonte de dados. A segunda principal fonte de dados é você que vai curar. E você fazer uma curadoria dos dados externos que você vai estar recebendo. Muito provavelmente os dados federais e estaduais. Quando você junta essa base de dados junto com a base que você tem, você passa a ter um instrumento de implementação. Você tendo esse instrumento de implementação, os seus resultados a partir daí começam a surtir efeito. Alguém tem dúvida que dado bom é resultado bom, dado ruim, resultado ruim? E é essa tônica. Onde é que está o investimento, pessoal?
O investimento está exatamente na estruturação de dados. E se você já tem um RP, se você já tem seu GRP, eu te garanto, 60% do seu caminho você já andou. Pois bem, e onde é que nós vamos chegar tudo isso aqui? Nós temos desafios. Quando você olha para a inteligência artificial e traz ela para dentro de casa, os desafios são os mais naturais que vocês possam entender. Nós temos desafios de alucinação. É um desafio que você tem que levar em consideração. A alucinação, ele começar a falar para você e gerar fatos, sem que esses fatos tenham base teórica para que você consiga lançar. Os desafios de... Será que você está sendo muito agressivo nas suas respostas para os seus usuários? O desafio de você entender que pessoas que têm comportamentos difíceis, será que elas têm que ser consideradas na sua análise? O desafio de você entender quem é que gera meu conteúdo de fato. Esses desafios, você consegue diminuir a partir do momento que você sistematiza a sua área de dados da sua empresa, na sua gestão. Bom, até aqui que eu quero dizer para vocês. Pessoal, nós estamos apenas começando uma nova era. E essa nova era começa por dados. Dado bom, resultado bom. Dado ruim, resultado ruim. Bom, onde é que nós vamos a partir daqui? Vamos falar um pouquinho exatamente de alguns cases que eu queria trazer para você. E eu tomei a liberdade de chamar o case que mais me chamou a atenção em municípios nos últimos anos, que é o case da BET. Quem daqui já ouviu a BET da Beta? Levanta a sua mão, queria ver você. Ok. Foi a melhor pesquisa, pessoal. Parabéns, viu? Todos já ouviram falar. Qual que é a diferença da BET? Vamos tentar juntar tudo que nós falamos com a BET aqui. Tudo bem? Primeiro lugar, pessoal, a BET olha para quem? Ele olha para uma base geral de dados? Não, ela não olha para uma base geral de dados. Ela olha para a sua vocação que você quer. Você concorda comigo que se eu estiver falando de saúde, isso é diferente de educação? Se saúde, que tem uma normatização, educação tem outra, como é que eu vou conseguir olhar as duas juntas? Você não olha as duas juntas. Você consegue fazer o seguinte, você pega os seus dados de educação, que são dados, se você olhar pela LGPD, extremamente sensíveis, e você fala, eu tenho a minha base no meu módulo de sistemas de Secretaria de Educação. Você vai pegar as suas bases do Ministério e da Secretaria de Educação, e a partir daí, você conseguiu montar sua base confiável de dados. Você tem professores, você tem grade curricular, você tem quem são meus alunos, esses alunos de preferência, como disse o Aldo, eu quero saber o endereço desses alunos e, se possível, o que os pais deles fazem. E quando eu olho para isso, eu começo a fazer a minha inserção de perguntas e relatórios que são obrigações regulatórias, mas mais importante ainda do que o regulatório, meus dados para planejamento e entendimento de como está indo minha população. O que significa isso, Paco? Significa que quando você consegue isolar seus dados e você cria a sua base de inteligência, é onde você vai ter realmente o melhor do teu resultado, o resultado de planejamento. Você cria uma assistência, onde essa assistência consegue com você, nas várias verticais que você tem, usar para esse motivo. Deixa eu sair um pouquinho do município e deixa eu ir para o estado agora para vocês entenderem onde é que nós estamos indo. Você vai para o estado, eu queria trazer o estado do Rio Grande do Sul. Algum município daqui é do estado do Rio Grande do Sul? Hoje não tem nenhum município gaúcho hoje aqui? Deixa eu trazer um pouco do que tem acontecido lá. 2024, em janeiro de 2024, Porto Alegre embaixo da água. Porto Alegre embaixo da água, imagine os data centers que aconteceram com eles. 80% dos data centers públicos ficaram embaixo da água. E praticamente 100% do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles fizeram inspeção à canoa, eu tenho uma foto dessa inspeção, a coisa foi um desastre. Em 3 semanas, nós conseguimos recuperar os sistemas e colocamos cerca de 300 milhões de processos, colocamos na nuvem, e eles começaram a operar. Só que o que aconteceu? Aliás, isso foi feito junto com o meu vizinho aqui, viu? Com o Cepro, nós fizemos juntos aqui, e o Andrezão, você conhece o André? O Andrezão estava junto naquela ocasião. O bacana disso tudo, que quando você soma, eles entenderam que eles tinham uma estrutura baseada em cloud que dava agilidade de dados para eles. O que eles pensaram imediatamente? Como é que eu transformo isso, usando inteligência artificial, no impacto direto, principalmente para o juiz e a consequência disso na redução do ciclo de julgamento? O interessante
que eles fizeram um trabalho conjunto e geraram 100 processos, 100 sistemas novos. Falaram assim, eu posso vir em 100 agentes de AI e nesses 100 agentes de AI eu consigo ter impacto. Só no primeiro impacto deles reduziram o ciclo de processo de análise em 60%. Há 3 semanas atrás, nós convidamos o CEO de um grupo de educação muito importante, Grupo Cogna. Vocês já ouviram falar em Grupo Cogna? Dono da Croton, de outros sistemas de educação. Ele fez um testemunho, eu pedi autorização para ele, para a gente bater um papo com vocês. Ele fez o seguinte, ele disse, olha, queria que minha empresa fosse uma empresa orientada à inteligência artificial. Ele disse, o que eu faço primeiro? A primeira coisa que eles fizeram foi analisar processos. Isso tem muita coisa a ver com o que o Aldo vai falar logo a partir das 11 horas da manhã. Eles falaram, eu chamei uma consultoria e vi uma consultoria muito experiente para falar de processos comigo. Essa consultoria parou e conversou o seguinte, nós estamos acostumados a fazer em bancos. Em bancos, nós temos aproximadamente 1.800 processos que nós identificamos são processos críticos. Excelente. Eles fizeram deles, deu 2.550, ou seja, acima de bancos. Por quê? Fizeram muita aquisição de empresas. Em seguida, eles conseguiram já desenvolver 120 agentes de AI e estão movendo agora para os agentics que eu comentei e já estão aplicando, com impacto direto na redução de custo e na redução da interferência do professor e aluno. Coisas que são pequenas, pessoal. Quando a prefeitura de vocês trabalha com vídeo, faz vídeo de secretários de obras, tem uma comunicação na mídia social. Levanta a sua mão se você faz. Ok. Você faz em que língua? Você só faz em português? Se você está próximo da fronteira e você tem o espanhol que vem para você, por que você não faz simultaneamente com o espanhol, utilizando inteligência artificial? Você cria um agente e esse agente já começa a comunicar e na sua mídia social você já começa a publicar numa língua diferente. Só esse tipo de processo mostra para você a capacidade que você tem de extensão. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem está entendendo, levanta a sua mão, quero saber. Tudo bem? Ótimo. Depois a gente vai para perguntas, se der tempo. Pessoal, deixa eu trazer um terceiro case para vocês, que me chama muita atenção. Esse terceiro case é um case que mostra a capacidade de como você pode desenvolver coisas a partir do zero. E olha como as coisas estão movendo muito rápido nesse sentido. Todos nós aqui somos de alguma forma vinculados ao sistema SUS. Só que todos nós também entendemos que existem uma série de especialidades que exigem medicamentos e terapias especiais. E o maior desafio é você tentar entender como é que quando eu tenho um desafio médico crítico e quando eu olho para a judicialização. Para vocês entenderem o que aconteceu, nos últimos 5 anos, nós saímos de 24 horas para você ter um processo dizendo eu preciso de uma medicação urgente. Em 24 horas passava-se para um grupo de profissionais que devolvia falando isso é sim ou não. Se sim, o SUS comprava automaticamente e entregava. Se não, entrava na fila tradicional. O que aconteceu é que logo depois de toda a pandemia que nós tivemos e das complexidades, muitas delas orientadas para de pós-pandêmica, hoje nós temos 20 dias para a resposta para dar desse processo. 20 dias, ou seja, de 24 horas para 20 dias. O que está se propondo a resolução? A resolução é simples. Nós pegamos um modelo de alta complexidade de inteligência artificial, através dos matemáticos da Universidade de São Paulo, junto com o InovaHC, que é da Faculdade de Medicina de São Paulo e Hospital das Clínicas, criamos um novo modelo e estamos modelando e treinando esse modelo exaustivamente com os parâmetros do que nós conseguimos nos últimos 15 anos de designação. E com isso nós queremos voltar não para 24 horas, queremos ajudar todos os juízes no Brasil inteiro a eles conseguirem ter em menos de 24 horas uma designação de saúde. Bom, o que isso significa? Significa um cidadão sendo atendido. Você vai olhar para isso aqui e falar assim, mas o que é a diferença de tudo isso? Eu conversei com os professores que estão desenvolvendo e está em Santa Catarina, vai fazer o piloto começando agora a partir do próximo mês. Depois eu passo o nome do juiz que está tocando lá em Santa Catarina. A parte bacana disso é falar o seguinte, nós temos pelo menos 15 anos de precisão de prescrição médica e decisão.
A qualidade de dados que nós temos é algo fantástico. Nós temos muita convicção que nós vamos conseguir entregar uma ferramenta de impacto direto. Ou seja, do básico da tecnologia à ação de redução. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso aqui é bem made in Brasil. Isso é muito bacana os desafios que estão montando. Pessoal, para nós terminarmos e passarmos, se der tempo, para perguntas e respostas, eu queria trazer para vocês alguns dados que mostram que o processo de inteligência artificial ele passa a ser quase que irreversível no momento que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, nós tocamos uma pesquisa, contratamos uma empresa de consultoria chamada Standard e tocamos com vários países do mundo e conseguimos o Brasil nessa inserção. O interessante de conseguir o Brasil nessa inserção é que nós pegamos empresas públicas e privadas, as duas, estatais e não estatais, e fizemos algumas perguntas básicas. Alguns textos são bastante interessantes e provocativos. 95% dessas empresas, pessoal, de certa forma, que estão usando IA, elas têm impacto no resultado. Mas como assim? Todas estão usando? Não. De todas as empresas estatais e privadas que nós começamos a dialogar, nós pesquisamos que 40% tem um programa de inteligência artificial. Desses 40%, quando vocês olham, 95% eles olham aumento da receita. O mais assustador, que a expectativa de aumento é de 30%. Ou seja, se você olhar a aplicação de IA, IA está trazendo para você uma nova forma de relacionamento, aumentando satisfação e aumentando o valor. O que eles esperavam é exatamente o que está acontecendo agora. 85% delas já observam em que vão ter redução de custo. Portanto, você vê valor no aumento da sua transação e você vê valor também na redução do custo efetivo. Isto torna, essencialmente, que se as empresas não se transformarem, não tiverem um componente de inteligência artificial, elas não vão atender às expectativas que os seus clientes, nesse caso também, os cidadãos que fazem uso dela, das estatais, não vão conseguir ter as respostas necessárias. Para finalizar, pessoal, queria trazer esse assunto, a inteligência artificial responsável. O Aldo comentou coisas importantes no último slide dele. No último PPT do Aldo, vocês vão ver que ele falou sobre exatamente como eu sou responsável, como eu sou compliance, como eu sou conforme e como eu tenho também a segurança para que isso aconteça. A inteligência artificial passa por um momento crítico no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. A grande pergunta é quando eu uso e quando eu não uso. E aqui que nós nos preocupamos. Nós criamos um ambiente inteiro dentro da AWS e do modelo que nós ofertamos, e a Beta é uma dos nossos grandes usuários para isso, onde nós conseguimos trabalhar e trazer para ela coisas em que são fundamentais na nossa discussão. Primeira delas, toda vez que você treina um modelo e usa o modelo com os dados do seu cidadão, os dados do seu funcionário, isso não é contaminado no modelo. E nós conseguimos fazer isso de uma forma sistemática. Segundo ponto importante, todos os dados nossos são criptografados. Não só o que está no storage, que está repousando, quando ele também está sendo usado. 100% desses dados, de qualquer indivíduo, de qualquer granularidade, nós conseguimos fazer a encriptografia dele. Terceiro ponto importante, você define que seu dado está no Brasil, ele não sai do Brasil. Tudo isso é contratual conosco. A Beta é contratual conosco. E por final, pessoal, todo o compliance necessário internacional. Ou seja, se você não usa de uma forma responsável, você não tem resultados responsáveis. Lembra de dado bom, resultado bom? Responsabilidade gera responsabilidade. Pessoal, para finalizar, esse conceito de guardrail é muito interessante. Esse conceito de guardrail, ele começa do seguinte princípio. Será que eu quero pessoas em que estão em extremo na sua qualidade emocional e capacidade emocional para participar e responder perguntas para mim? Será que eu consigo ter todos os procedimentos que eu defini como segurança e como é que eu consigo garantir? Os nossos serviços da AWS conseguem mantê-los de uma forma em que você programa uma vez e em tudo que você vai usar AI, ele vai repetir para você. Portanto, se você tem que lembrar de um segundo item, além de dado bom
gera resultado bom é que se eu for responsável na IA, eu vou conseguir gerar responsabilidade na IA. O que nós garantimos através da beta para você é que nós vamos dar essa garantia, a garantia daquilo que você definir como responsabilidade. E conta conosco nessa jornada. Faço aqui minha homenagem, pessoal. Minha homenagem pela beta, que há 10 anos atrás foi a primeira empresa que teve a iniciativa de enxergar um futuro. E hoje ela está entregando. Obrigado pela cereja do bolo e obrigado pela parceria de 10 anos que nós temos. Pessoal, agradeço muito a vocês. E se tiver 10 minutinhos, temos 10 minutos, será? Começa para vocês. Queria deixar perguntas e respostas se você tiver alguma. Pode ser? Excelente, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Alguma pergunta, algum comentário, algo que você queira nesses minutinhos para a gente bater um papo? Por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer estar presente aqui, em nome do município de Itatiaia, da Prefeitura de Itatiaia. Agradecer a Beta, agradecer a excelência da palestra. Eu tenho doutorado em Direito e fiz meu mestrado em Administração e gostei muito da palestra porque a gente usa IA independente dela estar ou não institucionalizada. Eu recentemente fiz um artigo que foi publicado no Conjur a respeito da alucinação que o professor Pacu muito bem nos colocou do ITA, né? E gostei muito e eu, assim, às vezes quando eu levo isso para a instituição ou levo isso para os meus alunos, eu não sei muito como diminuir esse fenômeno da alucinação, tanto na gestão pública quanto na gestão privada. E eu fiz daquela supervisão humana. Nós temos tecnologias, né, acessíveis, tanto na gestão pública quanto na privada, para diminuir esse fenômeno? Excelente pergunta, pessoal. E exatamente hoje a alucinação é um dos fatores críticos de sucesso. A resposta é sim. Como é que você trabalha com isso? Primeiro, você garante que a base de dados que você está constituindo seja exclusivamente sua ou de uma instituição que você valida. Exemplos. Hoje nós terminamos um projeto que é público com o Conselho Nacional de Justiça e colocamos 300 milhões de processos que tiveram a sua análise computada, assim como também o seu veredito computado. Se você usar uma base e falar assim, eu estou sem minha base, eu não tenho uma base do Tribunal de Justiça, no teu caso de São Paulo, acessível, você pode ir pelo CNJ e você pelo CPF ou pelo CNPJ daquilo que você está analisando, de quem você está analisando, você consegue entender no Brasil inteiro quais são os acessos que têm as suas correlações. O que significa isso? Significa que você delimitou sua base. Eu não contaminei sua base. Se você não contamina a sua base, a chance de alucinação é muito pequena. E é o que nós fazemos. Numa das ferramentas, eu quis ser um pouquinho mais rápido, não trazer muita tecnicidade, chamada Bedrock. É onde você vai encontrar nela uma ferramenta que você vai encontrar mais de 120 modelos de linguagem natural, que você pode escolher o que é melhor para você. Você olha para aqueles modelos e fala, eu quero esta base. Mesmo os modelos que lhe geraram aquela base, mesmo que usam aquela base, a sua base não contamina. E você também não é contaminado. Portanto, você consegue você gera o modelo exclusivamente para a sua base e ela não consegue criar nada diferente porque você delimitou o espaço com que ela está trabalhando. Essa é uma forma de você conseguir reduzir significativamente a alucinação. Por isso que nós criamos os modelos nesse formato, para que você selecione cuidado bom eu tenho para ter o resultado bom que eu preciso. Deu para entender? Excelente, obrigado. Não? Bom para os técnicos que desenvolveram tudo isso, viu? Olha aqui, ó, o CTO nosso aqui. Queria agradecer muito o board da Beta, agradecer demais pelo convite e obrigado vocês, pessoal, por estarem aqui conosco, hein? Feliz Betacom para vocês mais uma vez. Um abraço.